Pronto. Vamos dar continuidade à nossa aula de sintaxe. Vamos olhar agora quando é que o nosso sujeito ele é oculto. Desinencial, implícito, subentendido, elíptico ou por elisão. Olha, gente, aqui também é muito simples. O nosso sujeito, ele vai ser oculto quando ele não estiver de forma expressa, de forma explícita na frase. Mas quando eu leio o verbo e eu pergunto ao verbo, o verbo ele prontamente me responde qual é o meu sujeito. Por quê? Porque pela desinência do verbo, pela parte final do verbo, eu vou conseguir identificar o meu sujeito. Olha só. Veja, eu digo o seguinte: comemos muitas frutas. Você percebe que nós temos aqui, ó, o verbo e nós temos complemento, certo? Então, veja só. Primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar o verbo. Já localizei o verbo. Depois que eu localizo o verbo, eu preciso fazer duas perguntas a esse mesmo verbo pelo meu sujeito, certo? Quais são as perguntas? O que é que e quem é que? Pronto, é a única forma que eu tenho de localizar corretamente o meu sujeito. Então, quem é que comeu muitas frutas? Quem é que comemos muitas frutas? O verbo vai dizer que nós comemos muitas frutas. Professora, eu não consigo entender. Consegue, porque você sabe que quando você olha para esse verbo, o único sujeito possível para esse verbo aí, do jeito que ele está conjugado, é justamente o sujeito nós. Nós comemos. Você não pode dizer ele. Ele comemos muitas frutas. Pode? Faz sentido? Não faz. Então você avalia pela terminação, pela desinência do verbo, tá bom? Deixe-me procurar outra aqui. Olhe bem, fui ao colégio agora. Primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar o verbo. Então, eu já localizei o meu verbo, que aqui está na forma conjugada fui, que pertence ao verbo ir. Quem é que foi ao colégio agora? Veja, o verbo diz o seguinte: fui. Qual é o único sujeito possível para conjugar esse verbo do jeito que ele está aí? Fui. Eu. Eu fui. Você não pode dizer ele fui. Faz sentido? Não faz. Então, o sujeito oculto, ele não explicita, né, o sujeito na frase. Mas quando você perguntar o verbo pelo sujeito, ele lhe responde prontamente, tá bom? Então, eu quero que você preste atenção nessa situação. E outra coisa que eu quero deixar muito clara, é uma situação que a gente vai ver agora em relação ao sujeito indeterminado. Nós vimos, pois,
todos os sujeitos que são determinados, ou seja, eu consigo localizar prontamente na frase. E a gente vai ver agora situações de sujeito indeterminado. O que seria esse sujeito indeterminado? Gente, o sujeito indeterminado é aquele que, por mais que eu tenha o verbo e eu faça a pergunta ao verbo, eu não consigo determinar o meu sujeito. Eu não consigo apontar de forma alguma quem faz parte do meu sujeito. E são as seguintes situações em que eu tenho o sujeito determinado. Quando o meu verbo estiver na terceira pessoa do plural, veja, quando eu digo assim, ó, compraram muitas bolas. A nossa frase é essa daí. Então, você já sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é localizar o verbo. Depois que você localiza o verbo, você tem que fazer o seguinte. Você tem que perguntar ao verbo pelo seu sujeito. Quais são as duas perguntas que você faz ao verbo para o seu sujeito, para achar o seu sujeito? Você lembra? Lembra? O que é que? Quem é que? Olha, gente, eu sei que a minha aula ela acaba se tornando muito extensa, porque eu paro, eu pergunto. A intenção é fazer com que você se recorde. Não adianta também eu dar o conteúdo de forma corrida, de forma atropelada, porque se for para ser dessa forma, você consegue assistir qualquer aula na internet e está tudo certo. O meu objetivo é fazer com que você realmente sinta paciência da minha parte em ensinar você, tá bom? Então, o verbo que eu tenho aqui é compraram. Já localizei o meu verbo. Então, eu tenho que fazer duas perguntas ao meu verbo para achar o meu sujeito. O que é que compraram? Ou quem é que compraram muitas bolas? E aí você vai dizer, professora, eu já entendi que o meu sujeito aí é eles, porque só eles conjuga o verbo compraram. Ok, você está corretíssimo. Então, meu sujeito é eles. Eu vou perguntar a você, quem são eles? Eles compraram muitas bolas. Quem são eles? Você consegue me determinar? Você consegue apontar quem são eles? Não, professora, não consigo. Pronto. Então, por esse motivo é que o teu sujeito ele é indeterminado. Porque por mais que você consiga apontar que o sujeito aí do verbo compraram, o sujeito seja eles, né, você não consegue determinar. É por isso que todas as vezes em que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, cujo sujeito seja eles, presta atenção, cujo sujeito seja eles, o seu sujeito vai ser indeterminado. Agora, preste atenção, porque a banca costuma pegar muito aluno desavisado. Olha essa situação aqui. O médico e a enfermeira foram ao hospital, mas não trabalharam. Veja essa situação. A banca, ela vai grifar, ela vai sublinhar
esse verbo trabalharam, por exemplo, que está na terceira pessoa do plural, e vai dizer que o sujeito dessa oração é um sujeito indeterminado, tá? Porque a gente já viu que todo verbo precisa ter um sujeito, não é isso? Não foi isso que a gente aprendeu? Ótimo. E aí, o que é que acontece? Aqui eu localizei o verbo foram, né, que é do verbo ir, e tem trabalharam. A banca vai dizer que o sujeito de trabalharam, porque o sujeito não está aí, ó, explícito, ela vai dizer que é sujeito indeterminado. Aí você vai fazer o seguinte: mesma situação. Quem é que foram ao hospital? O médico e a enfermeira, correto? Eles praticaram a ação do verbo ir, mas não trabalharam. Quem é que trabalharam? Quem é que, no caso, não trabalharam? O médico e a enfermeira. Então, no caso aqui, olha, você pode até dizer, mas eles, aqui, no caso, eles não. Mas eles não trabalharam. Professora, mas não é a mesma situação? Não é. Veja que aqui a gente sabe exatamente determinar quem são eles, que no caso, o médico e a enfermeira. Só não foi colocado aqui, mas o médico e a enfermeira não trabalharam, para evitar repetição. Mas isso vai acontecer com muita frequência na sua prova e eu quero que você fique muito atento a isso. O sujeito só vai ser indeterminado quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, quando você não conseguir determinar quem é o sujeito. Mas quando você conseguir determinar, aqui no caso, olha, o sujeito do verbo trabalhar é oculto. Por quê? Não está explícito aqui, mas eu sei dizer exatamente quem é o sujeito desse verbo. Entendeu? Eu espero, sinceramente, que você tenha entendido essa situação. Essa daqui é a nossa primeira situação de sujeito indeterminado. A nossa segunda situação de sujeito indeterminado é quando a gente tem oração servindo de sujeito para outra oração. É o que a gente chama de sujeito oracional. Sujeito oracional nunca ouvi falar, vai ouvir agora. É quando a gente tem uma situação em que o sujeito da frase é uma oração. Quando eu digo assim, ó, questionar é importante. Então você vai e diz, professora, eu localizei 2 verbos. Ok. Faça a pergunta pelo sujeito aos 2 verbos. O que é questionar? Não sei. Quem é que questiona? Não sei. Aí agora vamos para o outro verbo. O que é importante? Olha a resposta. Questionar. O que é importante? Você está vendo que a resposta a essa pergunta é justamente um verbo? É uma oração, é um verbo. Nós estamos aí diante de uma oração reduzida de infinitivo. Questionar é importante. O que é importante? Questionar. Então, veja aqui, ó. Nós temos um verbo servindo de sujeito para uma oração. Percebeu como isso é interessante? Professora, não tenho muita segurança nisso. Então, todas as vezes em que você puder substituir essa oração, esse verbo impessoal aí, por isso, e a frase fizer sentido, é porque realmente você está diante de um sujeito oracional. Troca questionar por isso. Isso é importante. Faz sentido? Faz. Sujeito oracional. Quando você estiver diante dessa situação, é porque o seu sujeito, ele é indeterminado. Olha aqui. Outra frase.
Era proibido comer naquele local. Pergunte ao verbo, que no caso aqui a gente tem uma locução verbal, 2 verbos com valor de 1. Pergunte a locução verbal pelo seu sujeito. O que é que era proibido? Comer naquele local. Você está vendo que agora eu não tenho só um verbo, mas eu tenho uma oração? Comer naquele local era proibido. Você colocou a frase na oração, na ordem direta. Então, agora a gente entendeu que aqui é um sujeito oracional. Ainda tenho dúvida, substitua por isso. Isso era proibido. Faz sentido? Faz. Então, em razão disso, o seu sujeito ele é indeterminado. Entendeu? Espero que você tenha entendido. A nossa terceira situação de sujeito indeterminado é um pouco mais complicada. Por quê? São situações em que o verbo vai estar na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, tá bom? Mas não é qualquer verbo, só são os verbos transitivos indiretos, verbos de ligação e verbos intransitivos. Então, a gente vai dar uma pausa aqui agora para a gente revisar esse conteúdo, tá bom? Olha, veja só, nós vamos recordar um pouco a respeito de transitividade verbal e seus complementos. Quando a gente fala alguns verbos, nós entendemos de uma forma direta, ou a gente fica se questionando muitas vezes a respeito do verbo. Por quê? Porque ele não tem sentido completo. Então, veja só. Os verbos, eles nasceram na sintaxe intransitivo, intransitivos ou transitivos. Tá bom? O que seria um verbo intransitivo? O verbo intransitivo, eu quero que você olhe para essa partícula aqui, ó, e eu quero que você se lembre de não. Significa não. Intransitivo é aquele verbo que ele é completo, ele tem sentido completo quando você diz. Ele não precisa de qualquer complementação. Veja, eu falo dessa seguinte forma: João morreu. Eu só tenho aqui o substantivo e eu tenho o verbo. Veja, eu digo João morreu. Quando eu digo João morreu, você tem necessidade de mais alguma informação para entender a mensagem daquele verbo? Quando eu digo assim, João morreu, a primeira coisa que você faz é ficar triste. Sabe por quê? Porque você já entendeu o que aquele verbo significa. Veja, concorde comigo. Não é assim? Eu digo Maria, é meu substantivo, nasceu, que é o meu verbo. Quando eu digo Maria nasceu, gente, não tem necessidade de eu dizer mais qualquer coisa. Porque quando eu digo Maria nasceu, você abre um sorriso. Sabe por que você abre um sorriso? Porque você entendeu a mensagem do verbo. Então, esses verbos, que eles são completos em si, que eles já trazem toda a mensagem quando você os pronuncia, eles são chamados de
intransitivos. E esse in significa não. Não o quê, professora? Não precisa de complemento. Por quê? Porque ele é completo. Ele não precisa de complemento algum. Ele é completo, ele basta por si só. João morreu, Maria nasceu, Pedro fugiu. Quando eu digo Pedro fugiu, você já faz aquela cara de triste. Por quê? Porque você entende a mensagem do verbo. Ou seja, não precisa de complemento. Aí sua cabeça está fervendo aí dizendo, não, professor, eu nem concordo muito com isso. Por quê? Porque eu quero saber onde Maria nasceu, que dia Maria nasceu. Eu quero saber se quando Maria nasceu, ela estava acompanhada. Da mãe, do pai, do tio, se os tios estavam lá. Olha só, essas perguntas que você faz a esse verbo que já é completo, não é que o verbo exige essa complementação, é porque você é fofoqueiro e precisa saber detalhes. Isso aqui não é exigência do verbo, não. É uma exigência que você faz para alimentar a sua fofoca. E essas perguntas que nós fazemos para alimentar a nossa fofoca, na sintaxe, a gente chama de adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial são aquelas informações que vêm ao lado do verbo para satisfazer a sua curiosidade. Eu digo assim: João morreu. Aí você já fica. Por que causa? Ele morreu de quê? O famoso de quê? Quando? Onde? Estava sozinho ou estava acompanhado? Essas perguntas que você faz aí, você quer saber, morreu de quê? Morreu quando? Morreu onde? Se ele estava com alguém, ele estava com quem quando ele morreu? Estava sozinho? Vai ser enterrado onde? Você não faz essas perguntas? Isso aí é só para alimentar a fofoqueira que existe dentro de você. Não são detalhes, não são complementos, não é uma exigência do verbo. Porque quando você diz João morreu, acabou, você já entendeu a mensagem. Esses questionamentos aqui é para alimentar a dona Fifi que existe em você. E esses questionamentos aqui nós chamamos de adjunto adverbial. De causa, adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de companhia. Qual foi a causa? Gripe. Ele morreu quando? Ontem. Morreu onde? Em Salgueiro. Morreu com quem? Sozinho. Tá vendo? Essas respostas aí, gente, não é exigência do verbo, não. Porque quem morre, morre. Quem nasce, nasce. Quem foge, foge. Você não tem necessidade o verbo não tem essa necessidade de exigir respostas, mas a essas respostas que a gente dá de tempo, lugar, modo, causa, companhia, afirmação, negação, dúvida, meio, né? É para satisfazer, essas respostas são para satisfazer o nosso espírito fofoqueiro. E essas respostas que a gente dá aí de causa, lugar, modo, companhia, afirmação, negação, dúvida, é o que a gente chama de adjunto adverbial. Por que adjunto? Porque vem ao lado do verbo, só para complementar mesmo. Tanto que se você tirar, digamos que a frase seria o seguinte: João morreu ontem em Salgueiro de gripe. Olha, quando eu digo João morreu ontem em Salgueiro de gripe, se eu tirar a causa
Você ainda vai continuar entendendo a mensagem que João morreu? Vai. Se eu tirar o lugar, o adjunto adverbial de lugar, você ainda vai continuar entendendo a mensagem que ele morreu? Vai. Se eu tirar o adjunto adverbial de tempo, você ainda vai entender a mensagem do verbo? Vai, gente. Vai, porque o adjunto adverbial, ele serve só para acrescer circunstâncias ao verbo. Tem o mesmo valor de um advérbio. Só que na sintaxe, a gente chama de adjunto adverbial. Sabe aquele papel que o advérbio exerce de vir ao lado de um verbo para acrescer uma circunstância? É o mesmo papel que o advérbio vai exercer aqui na sintaxe. Só que aqui a gente chama na sintaxe, a gente chama na sintaxe de adjunto adverbial. De tempo, de lugar, de modo, de companhia, de afirmação, de negação. Entendeu? Aqui na sintaxe não existe advérbio. Aqui na sintaxe existe adjunto adverbial. Olha que coisa linda. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é o adjunto, ou é o verbo intransitivo. A gente vai ver agora. Então, você já viu que é intransitivo. Por que intransitivo? Porque não precisa de complemento. Ele já basta por si só. Agora, a gente vai ver o verbo. Oh, Deus, eu troquei. Transitivo. Veja, aqui não tem o in, ou seja, então, obviamente, transitivo é o verbo que precisa de complemento. Certo? Pronto. Então, transitivo, aqui a gente costuma chamar de VI, verbo intransitivo. E aqui, VT, verbo transitivo. O verbo transitivo, diferente do verbo intransitivo, é aquele verbo que ele precisa, ele exige um complemento para que você entenda a mensagem completa dele, tá bom? Então, olhe só, eu digo assim, criatividade zero, né, para os exemplos. Maria comprou. Pronto. É uma frase, né? Agora eu digo só assim. Maria comprou. Veja, quando eu digo Maria comprou, tem sentido completo esse verbo agora? Porque quando eu digo Maria comprou, qual é a primeira pergunta que você pensa aí na sua cabecinha? Maria comprou o quê? Concorda? Primeira coisa que você pensa quando alguém diz assim, João comprou. Primeira coisa que você pergunta é o quê? Sabe por que você pergunta isso? Porque esse verbo, ele não é suficiente em si. Ele não é completo em si. Ele precisa ter uma complementação para ele ficar completo. E é justamente essa resposta que você vai dar aqui que vai completar o sentido dele. Então, por conta disso, comprar, nessa frase aí, ela é um verbo transitivo, precisa de complemento, entendeu? Agora, veja só, a gente já viu que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo. Aí, o que é que acontece? O verbo transitivo, a depender do complemento que ele vai receber, ele vai ser chamado de verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Olhe para cá, meu bem. Se eu digo que Maria comprou uma bala, deixe-me reescrever a frase aqui.
Olha aqui. Quando eu digo Maria comprou, você vai e me pergunta o que Maria comprou. Aí eu digo que Maria comprou, lá vai, troca de cor. Eu quero um rosa. Maria comprou uma bala. Então, aqui a gente já viu que é um verbo transitivo, concorda? Por quê? Porque ele pediu um complemento. Agora, olha esse de baixo. Quando eu digo assim, Joana precisa. Qual é a primeira pergunta que você faz aí na sua cabeça? Joana precisa de quê? Porque quem precisa, precisa de alguma coisa, precisa de algo, precisa de alguém, precisa de um objeto. Sim ou não? Sim. Então, ele também exige complemento. Então, esse verbo precisar também é um verbo transitivo. Agora, eu digo que ela vai precisar de remédio. Joana precisa de quê? De remédio. Aí, agora, eu quero que você olhe para mim, aí, de forma virtual, e imagine o seguinte. Olhem, na língua portuguesa, nós temos a classe dos conectores. Esses conectores são pequenas palavras ou locuções que servem para ligar uma palavra a outra ou uma oração a outra. Nós temos classe dos conectores. Nós temos preposição e nós temos conjunção. Por excelência, nós temos as preposições, que são classes de conectores, costumam ligar uma palavra a outra. Então, veja só. Quando a preposição ela faz esse papel de conector, esse papel de ligar uma palavra a outra, veja que, aqui no caso, o meu substantivo, primeiro se liga à preposição para depois se ligar ao verbo. Como foi utilizada essa ponte entre esta palavra e esta palavra, o que é que acontece? A preposição, ela vai iniciar complementos indiretos. Por quê? Porque para ligar essa palavra a essa palavra, eu tive que fazer essa ponte. Por quê? Porque é papel da preposição unir palavras. Então, a preposição, ela faz essa ligação entre palavras. E como uma palavra se ligou à outra de forma indireta, por meio da preposição, esse complemento é chamado de objeto indireto. Veja que aqui, nesse caso de cima, eu tenho o verbo comprar e eu tenho o substantivo. Só que você percebe que eu liguei a palavra bala ao verbo comprar, não foi por meio de uma preposição? Eu fiz essa ligação aqui por meio de um artigo indefinido. Pronto. Quando eu faço essa ligação, só que é de forma direta, não passa por preposição, ele é chamado de objeto direto. E se eu tenho um objeto direto, o meu verbo vai ser transitivo direto. Por quê? Porque ele se liga ao complemento. Se o meu complemento é objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Olha aqui, esse meu objeto aqui. Você está vendo que para ligar essa palavra a essa, obrigatoriamente eu fiz essa ponte aqui logo com a preposição? Ou seja, para ligar esta palavra a esta palavra, eu tive uma ponte aqui, que foi ocasionada por meio da preposição. A ligação foi indireta. Ou seja, uma palavra não se ligou direta à outra, porque eu tive que utilizar um conectivo que faz esse papel. É como se fosse um intermediário. A preposição funciona como se fosse um intermediário. E porque as duas palavras se ligaram por meio de um intermediário indireto.
O objeto é chamado de indireto. Se o meu objeto ele é indireto, o meu verbo é transitivo indireto. Olha que coisa linda. Aí você diz, eu entendi mais ou menos, professora, mas eu não sei as preposições. Mas eu já pedi a você para decorar as preposições, lembra? Então vamos olhar aqui rapidinho. Pronto. Nós temos essas 18 preposições essenciais, elas nasceram. Lembre que a preposição por, ela só é preposição se vier sem acento. Se você tiver um acento aqui, não é preposição, é o verbo por, tá? Que significa colocar. Então vamos olhar. Toda vez que o complemento do verbo ele iniciar com alguma dessas preposições, o teu objeto ele vai ser indireto. Deixe-me dar um exemplo aqui agora para ver se você conseguiu compreender. Depois a gente volta lá para sujeito indeterminado, tá? Pronto. Analise aí essas duas frases. Deixa eu ver se eu coloco outra aqui. Analise essas três frases, localize o verbo. Depois que você localizar o verbo, faça a classificação dos verbos, se eles são intransitivos ou transitivos. E se ele é transitivo, você me diga se ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Pause o vídeo, que na volta a gente vai responder. Pronto, vamos lá. Veja só, aqui na primeira frase, eu localizei o verbo conseguiu, ok? Maria conseguiu o diploma. Eu poderia só dizer o seguinte, Maria conseguiu. Maria conseguiu. Você entenderia toda a mensagem? Ou quando você diz Maria conseguiu, você já forma uma pergunta na sua cabeça? Pronto, você já forma uma pergunta na sua cabeça. Porque quem consegue, consegue algo, não é isso? Então, já sei que aqui é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele pede um complemento. Então, Maria conseguiu o quê? Ela conseguiu o diploma. Então, a resposta do meu verbo, eu já sei que se chama objeto. Não é isso? A resposta que o meu verbo precisa, eu já chamo de objeto. Então, agora, eu tenho que olhar se esse objeto, ele se liga ao verbo por meio de um intermediário ou é sem intermediário. Porque eu aprendi que só é intermediário as minhas preposições. Não é isso? O é preposição? Não. Então, se não tem intermediário,
É porque o meu complemento se liga ao meu verbo de forma direta. Se a ligação é direta, o meu objeto ele é direto. Se eu tenho um objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Caso você não tenha entendido, volte à explicação e faça nova revisão, tá? Eu localizei aqui, agora nessa segunda frase, o verbo gostar. Quando eu digo assim, Maria gosta, tem sentido completo ou eu preciso completar? Se eu falar só assim, Maria gosta, você entende a mensagem? Não, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Então, eu já achei a resposta aqui, ó. Maria gosta de quê? Olha a resposta aí. Eu já sei, então, que o meu verbo é transitivo. Por quê? Porque ele pediu um complemento, não é isso? Joana gosta de quê? De cachorros. Agora, dê uma olhada aqui. Eu já sei que a resposta que o meu verbo precisa é chamado de objeto. Por que é objeto? Porque vai satisfazer a necessidade desse verbo gostar. Agora, olha esse objeto aí. Esse objeto se ligou ao verbo por meio de intermediário ou ele se ligou de forma direta? De é preposição? Olha, de é preposição. Então, para fazer a ligação do complemento com o verbo, eu usei um intermediário. Se eu usei intermediário, o meu objeto é indireto. Lembra de intermediário, que são as preposições. Se o objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. Eu espero que você esteja entendendo, sinceramente, do fundo do coração. Agora analisa a terceira frase. Veja, Pedro escorregou no chão. Quando eu falo Pedro, já achei meu verbo, né? Que é escorregou. Quando eu digo Pedro escorregou, a frase ela já fica com sentido completo. Esse verbo tem sentido completo. Pedro escorregou. Você já consegue imaginar aquela cena? Ou precisa de um complemento? Ele é completo. Pedro escorregou. Você consegue imaginar a cena. Você consegue imaginar Pedro escorregando. E Pedro escorregando, tudo bem. É um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele é completo em si. Ele basta em si. Aí você diz, certo, professora, e no chão? Quando você pergunta, escorregou onde? Escorregou por quê? Escorregou que dia? Teve alguma consequência? Isso aí é a pergunta de fofoqueiro. E como é o nome da pergunta de fofoqueiro? Adjunto adverbial. Isso aqui me dá uma ideia de quê? De tempo, de lugar, de modo, direção, limite. Ele escorregou onde? No chão. Então, aqui é um adjunto adverbial de lugar. Perfeito. E por que é que a gente está fazendo revisão sobre isso? Porque agora a gente vai chegar na terceira hipótese de sujeito indeterminado, que vai utilizar justamente esses conceitos aqui. Então, quando a gente tiver verbos na terceira pessoa do singular, preste atenção que é só na terceira pessoa do singular, mas a partícula se, nós teremos sujeito indeterminado.
Mas quais são os tipos de verbos? O verbo ó, não pode ser qualquer um. Tem que ser um verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. Ok? Professora, você esqueceu de explicar o que é um verbo de ligação. Olha, verbo de ligação. Deixa eu colocar aqui um pouco mais afastado. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. O verbo de ligação ele também pode ser chamado de copulativo, relacional, ou não nocional. Verbo de ligação pode ser chamado de verbo copulativo, verbo relacional ou verbo não nocional. E esse verbo de ligação, ele só tem uma única função, que é o quê? Ligar o sujeito ao predicativo. Quando eu digo assim, Pedro está triste, eu tenho Pedro, que é meu sujeito, eu tenho triste, que é o meu predicativo, porque está dando uma característica, uma qualidade, um estado ao meu sujeito. E esse verbo estar é o ser que está, é a palavrinha que está ligando meu sujeito ao meu predicativo. Ele é vazio de sentido. Ele não tem sentido sozinho. Por quê? Porque ele só serve para ligar o sujeito ao predicativo. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Só serve para ligar sujeito a predicativo. Certo, Luciana. E geralmente, quais são esses verbos? Geralmente são ser, estar, permanecer, continuar, viver. Ele vive triste. Viver, ser, estar, permanecer, continuar, viver. Tornar-se. Andar. Deixa-me ser, estar, permanecer, continuar, viver. Pronto, geralmente são esses aqui. Acho que eu não esqueci nenhum, não. Geralmente são esses verbos aí. Agora, preste atenção. Quando eles ligam o sujeito ao predicativo, tá bom? Então, vejam só. Toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula si, desde que seja um verbo intransitivo, é aquele de sentido completo. Um verbo transitivo indireto é aquele que precisa de um complemento e o complemento se liga ao verbo de forma intermediária, não é isso? E um verbo de ligação, que é aquele verbo que tem como função ligar o sujeito ao predicativo. Então, quando eu digo assim, ó, morre-se muito aqui. Precisa-se de funcionários. E olha os exemplos aqui. Morre-se muito aqui. Presta atenção, criança.
você já deve estar um pouco cansado, né? Se você estiver cansado, não estiver conseguindo assimilar mais, porque realmente o conteúdo ele é muito denso, muito pesado, muita informação, você dê uma pausa e daqui a pouco você volta, beba uma água e volte, tá? Porque eu sei que o conteúdo é bem denso, é pesado, e eu estou tentando explicar de uma forma assim mais facilitada possível para ajudar você, tá bom? Então, olha aqui. Eu tenho um verbo intransitivo acompanhado da partícula se. Por que, professora, o verbo é intransitivo? Porque quando eu digo assim, ele morre. Quem morre, morre. Tem sentido completo. Então, veja, o meu verbo aqui é um verbo intransitivo. Quem morre, morre, acompanhado da partícula se. Quando você tiver isso, preste atenção. A banca perguntar qual é o sujeito, você vai lembrar que quando você tiver a situação de verbo intransitivo acompanhado da partícula se, o sujeito é indeterminado. E se a banca ainda perguntar a função desse se, você vai dizer que é índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, índice de indeterminação do sujeito. O se só serve para indeterminar o sujeito. Por isso que o sujeito ele é indeterminado. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que precisa de complemento e esse complemento é iniciado por intermediário. Quem é o intermediário? A preposição. Então, quando eu digo assim, ele precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha a preposição aí. Então, toda vez que você tiver esse verbo transitivo indireto acompanhado da partícula se, esse sujeito aqui é indeterminado. E a função do se é índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui. Vive-se bem nesta cidade. Olha o vive aqui. Eu esqueci. Aqui, ó. É verbo de ligação. Então, quando você tiver vive-se bem nesta cidade. Quem é que vive-se bem nesta cidade? Você não sabe determinar. Então, quando você tiver o verbo de ligação acompanhado da partícula se, é porque o sujeito é indeterminado. E o se é índice de indeterminação do sujeito. E o maior bizu que eu quero passar para você a respeito disso. Veja, obviamente eu não iria explicar a você só o bizu, mas agora que eu sei que você compreendeu, eu quero que você veja o seguinte, que quando a gente tem a primeira oração, ó, o verbo é intransitivo acompanhado da partícula se, morre-se muito aqui. Você não consegue passar para a voz passiva. Aqui é muito morrido. Faz sentido você dizer isso, passar para a voz passiva? Não faz. Quando você não consegue passar para a voz passiva, é porque o sujeito é indeterminado. Precisa-se de funcionários. De funcionários são precisados. Faz sentido você dizer isso? Não faz. Então, quando você não conseguir passar para a voz passiva, é porque o sujeito é indeterminado. Vive-se bem nesta cidade. Nesta cidade é bem vivido. Faz sentido? Faz sentido você dizer isso? Não faz. Então, em razão de você não conseguir passar para a voz passiva, o sujeito ele é indeterminado. Bem, finalizamos
sujeito indeterminado. Agora, eu quero passar uma outra informação para você. Como? Porque o que é que vai acontecer, gente? A banca... Obrigada, amor. A banca, ela vai dizer o seguinte. Ela vai colocar um sujeito para você. Alguém bateu a porta. Alguém bateu a porta. Para eu localizar o sujeito, a primeira coisa que eu faço é identificar o verbo. Pergunta ao verbo pelo teu sujeito. Quais são as duas perguntas que você faz ao verbo? O que é que bateu a porta? Ou quem é que bateu a porta? Aí você tem como resposta alguém. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, professora, nesse caso, o sujeito é indeterminado? E eu vou perguntar a você por quê? Aí você vai me dizer, professora, alguém eu não consigo determinar. E não é assim, meu amor. Você vai me dizer que o sujeito aqui, no caso, é simples. Sabe por quê? Porque a gente não vai olhar sentido. A gente vai analisar núcleo. Quantas palavras importantes você obteve aqui nesse sujeito? Uma. Se você só tem um núcleo, então é porque o teu sujeito é simples. Eu digo assim, ó. Algo aconteceu no bairro. Localize o sujeito aí para mim. Enquanto isso, eu vou chupar a melancia que minha filha trouxe para mim. Identifico o verbo. E pergunte ao verbo pelo seu sujeito. O que é que aconteceu no bairro? Algo. Você, professora, não sei dizer o que é algo. Tá certo. Mas quantos núcleos você obteve? Um. Então, como você só obteve um núcleo, o teu sujeito, ele é simples. Tá bom? Veja bem, quando o verbo der resposta a você de pronomes indefinidos, qualquer pronome indefinido, você vai ter um núcleo. Querendo ou não, você vai ter um núcleo ali. Então, aquele sujeito, ele vai ser simples. Não é por o fato, não é em razão do fato de você não conseguir identificar qual é o seu sujeito ali naquele algo que você não vai que você não vai deixar de ter um núcleo. Você tem um núcleo ali. Veja, alguém bateu a porta. Quem bateu a porta? Alguém. Você não tem um núcleo? Não sei identificar, mas você não tem um núcleo? Por conta desse núcleo aí, o teu sujeito é simples. Então, não se iluda com essa situação de que porque você não sabe determinar, no caso de alguém, o sujeito é indeterminado. Não é. O sujeito, ele é simples. Por quê? Porque você obteve uma resposta, tá bom? Não sabe determinar quem é, mas você tem um núcleo ali. Foi alguém que bateu. Alguém praticou a ação do verbo. Eu não sei determinar nesse fato em específico, mas eu sei e eu tive como resposta um núcleo, tá bom? Então, agora a gente vai ver os casos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Gente, esses verbos que a gente encontra nessas orações são impessoais, tá? Deixa eu me colocar aqui.
Os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito para conjugar aquele verbo. E por essa razão, nós não temos sujeito. Você vai ter a oração, você vai ter o verbo, mas quando você pergunta ao verbo pelo sujeito, o verbo ele não tem uma resposta para dar a você. Por quê? Porque ele é impessoal. E se ele é impessoal, não tem pessoa para conjugar aquele verbo. Entendeu? Por isso que os verbos, eles sempre ficarão no singular. E eles contaminam até as locuções. Quando eu digo assim, ó, preste atenção a isso que eu acabei de dizer. Nos casos em que a oração é sem sujeito, ou seja, que o sujeito é inexistente, os verbos, eles sempre ficarão no singular e eles vão contaminar até as locuções verbais. Então, eu digo assim, ó, assim, há professoras mal-humoradas. Há professoras mal-humoradas. Quando eu pergunto ao verbo pelo meu sujeito, o verbo simplesmente não me dá resposta. Por quê? Porque ele é impessoal, não tem ninguém para conjugar aquele verbo. Quem é que há professoras? Ou o que é que há professoras mal-humoradas? Não sei. Então, como o verbo ele não me deu uma resposta, então ele não tem sujeito. Eu tenho o verbo, mas o verbo não me deu um sujeito. Por isso que é chamado de oração sem sujeito. Então, veja que o a do verbo haver, ele sempre vai ficar no singular. No singular. Tá bom? A locução verbal. Deve haver professoras mal-humoradas. Olha, o verbo, a locução verbal deve haver, também fica no singular. Por quê? Porque eu não tenho sujeito. O que é que deve haver professoras? Quem é que deve haver professoras? Não tem. Você não tem resposta. Então, nesse caso, em razão do verbo ele ser impessoal, ele tanto na sua forma de verbo normal, ele fica no singular, como na sua forma de locução. Professora, e quando é que acontece esses casos de oração sem sujeito? Eu já vou passar para você. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir. Eu digo assim, há alunos bons na escola. Há alunos bons na escola. Veja que esse há aqui é do verbo haver. Só que ele tem um sentido, uma significação de existir. Por isso que a gente diz haver no sentido de existir. Porque quando você leva existir para cá, para substituir o verbo haver, faz total sentido. Então, veja, existem alunos bons na escola. Você está vendo que o verbo haver aqui, há de haver, está no sentido de existir, porque quando você traz o verbo existir para cá, a frase faz sentido. Professora, mas eu ouvi você dizendo existem. Sim, meu bem. Eu disse existem porque o único verbo que é impessoal aqui no caso é o verbo haver. Existir
é um verbo pessoal. Ele conjuga-se normalmente. Haver, não. Haver, quando tiver no sentido de existir, ele é impessoal. Por isso que ele só fica no singular. Existem alunos bons na escola. Há alunos bons na escola. Aí você vai e me diz, professora, então a senhora poderia classificar esse verbo haver para mim? Posso. Quando o verbo haver, ele estiver no sentido de existir, esse verbo haver, ele sempre será transitivo direto. Porque aí você vai perguntar o verbo. Há, aí você diz o quê? Alunos. Há o quê? Alunos bons na escola. Entendeu? Que aí essa resposta é complemento do verbo haver e não sujeito. Porque para eu encontrar o sujeito, eu tenho que fazer duas perguntas ao verbo. O que é que há? Ou quem é que há alunos? O que é que há alunos? Ou quem é que há alunos? Não tenho, eu não tenho resposta. Agora, quando eu digo assim, há o que na escola? Há o que na escola? Eu vou obter como resposta alunos bons. Então, haver no sentido de existir, ou seja, quando eu puder fazer a substituição do verbo haver pelo verbo existir e ele fizer sentido, é porque o verbo haver, ele é impessoal. Ele sempre, sempre, sempre vai ficar no singular e ele é verbo transitivo direto, né? Não tem sujeito. É verbo transitivo direto na oração. Entendeu o que eu disse? Eu espero que sim, tá? Segunda situação em que nós temos uma oração. Eu coloquei oração, coloquei. Oração sem sujeito. Com os verbos ser, estar, fazer, haver, indicando tempo ou clima. Fenômeno natural, né? Eu digo assim, ó. Há 2 dias não o vejo. Olha aqui. Há vem do verbo haver e está indicando o dia passado. Tá com 2 dias que não o vejo. Há 2 dias não o vejo. Quando eu digo assim, está frio hoje. Quem é que está frio hoje? Não sei. Por quê? Porque é impessoal. Eu não tenho sujeito. Faz 5 anos que não o vejo. Gente, não inventa de escrever fazem. Fazem 5 anos. Quem é que fazem 5 anos? Ninguém, gente. Não tem sujeito, criança. Por quê? Porque o verbo é impessoal. Se é impessoal, o teu verbo sempre, sempre, sempre vai ficar no singular. Então, não inventa de escrever fazem 5 anos. Faz 5 anos que não o vejo. Tá bom? Então, não inventa de escrever coisa errada, você entendendo a teoria, tá certo? Então, todo verbo também, outra situação. Com verbos que indicam fenômeno da natureza, que é esse, acho que é o mais fácil e todo mundo se recorda. Com verbos que indicam fenômeno da natureza. Preste atenção aqui, tá? Porque olha o que é que a banca vai fazer com você. Eu digo assim: choveu a noite toda.
Vocês sabem, né, que existe relampear, relampejar, trovejou durante o dia, relampeou à noite, nevou pela manhã. Olha, nessas situações aqui, também vai ficar no singular. Por quê? Porque é impessoal, porque não tem sujeito para conjugar esses verbos. Então, eu tenho quem é que choveu a noite toda? A natureza, gente. A natureza é só ela que pode chover a noite toda. Trovejou durante o dia. Trovejar indica fenômeno da natureza, só a natureza que faz. Relampear também, gente, é só a natureza. Nevar também é só a natureza. Por isso que o teu verbo, ele vai ficar no singular. Por quê? Porque indica fenômeno da natureza, é a natureza que faz. Mas preste atenção aqui, porque a banca ela faz dessa forma. Choveram reclamações no departamento. Olha só, nesse caso aqui, apesar de ser o verbo chover, veja que está no sentido figurado. Tá bom? Não está indicando o fenômeno da natureza, não. O que é que choveram? Reclamações. O que é que choveram no departamento? Reclamações. Então, o sujeito aqui, no caso do verbo chover, é reclamações, tá bom? Reclamações choveram no departamento. Por quê? Porque chover aí está no sentido figurado, não está indicando o fenômeno da natureza. Então, preste atenção quando o verbo, que indica fenômeno da natureza, está sendo utilizado no sentido figurado. Porque se estiver sendo utilizado no sentido figurado, muito provavelmente vai ter sujeito, tá bom? Não se engane, não se engane, tá bom? Não se engane. Preste bastante atenção para que você não caia em alguma pegadinha da banca. E, por fim, eu quero repassar uma situação para você que o Instituto AOCP e a Banca Sebrasp, inclusive eu vou até mandar esse exercício para vocês responderem. As bancas, aliás, elas cobram muito o pronome relativo como sujeito de oração. Como assim, Luciana? Eu já vou explicar a você. Preste atenção. Olha esse exemplo aqui. Olha esse exemplo. Eu, inclusive, tirei de uma das questões. A banca, tanto Sebrasp como o Instituto AOCP, tem esse costume de fazer isso. Ela vai dar uma oração, só que na oração ela não vai pedir, ela não vai identificar o sujeito corretamente como nós estamos acostumados. Elas vão fazer da seguinte forma: elas vão colocar uma frase, né, subordinada adjetiva, com pronome relativo, e ela vai grifar o pronome relativo e vai pedir para que você identifique a função do pronome relativo. Olha que onda! Eu acho massa isso. Eita para ela que só quer ser descolada.
O mesmo sol que abre o céu. O mesmo sol que abre o céu. Gente, esse que aqui eu posso substituir por o qual, a qual. Posso? O mesmo sol, o qual abre o céu. Concorda? Esse que está fazendo referência a qual expressão dentro dessa frase? O mesmo sol que abre o céu. O mesmo sol, o qual abre o céu. Você concorda que esse que está se referindo a toda essa expressão aqui? Concorda comigo, com certeza, né? E qual é a função de o mesmo sol nessa oração aí? O que é que abre o céu? O mesmo sol. Então, esse o mesmo sol tem a função de sujeito. E você está vendo que o que está se referindo ao sujeito da frase? Pronto. Você vai colocar lá nas alternativas que o que tem função de sujeito. Olha que interessante. Veja esse outro exemplo aqui, ó. As meninas que chegaram de viagem estão cansadas. Esse que? Aí, a banca vai pedir a função sintática do que? Esse que aí está se referindo a qual situação, a qual trecho, a qual termo dentro da frase? Você concorda que esse que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais? As meninas, as quais chegaram de viagem estão cansadas. Então, esse que, ele está se referindo às meninas, concorda? E as meninas dentro da frase? Exerce que função sintática? Pergunte ao verbo pelo seu sujeito. O que é que chegaram de viagem? As meninas. Então, as meninas é o meu sujeito, concorda? E esse que, em razão de estar se referindo às meninas, que é sujeito, então o que tem a mesma função sintática de sujeito. Interessante, né, gente? Pronto. Nós terminamos a classificação dos sujeitos, tá? Eu vou mandar um exercício e depois eu vou mandar o gabarito. Quero que você preste bastante atenção, pratique, tire dúvidas. Nosso próximo assunto vai ser classificação de predicado. Até lá!